Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do DesempoderAcast. Sou Tatiane Beatriz, Paula Castelo Branco. Juntas somos cofundadoras do movimento antifeminista aqui no estado do Rio Grande do Norte, o Fórum Antifeminista. Se você ainda não conhece o nosso projeto, acessa lá as nossas redes sociais no Instagram, @Fórum Antifeminista RN, e dá uma olhadinha lá no conteúdo que a gente está produzindo de enfrentamento ao feminismo. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Ingrid Lobato, que é cristã, mãe, esposa, dona de casa e cofundadora do movimento Em Direita RN. E, é claro, antifeminista declarada, uma das pioneiras, digamos assim, né, para tratar desse assunto do feminismo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, Ingrid, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada. Tá em casa, né, Ingrid? Tô Porque em casa. Eu acho que eu vou até Ingrid ficar mais confortável aqui nessa cadeira. Ingrid tá com a gente aí no nosso projeto desde o início, né? Foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou, né, Paula? A gente tem que chamar a Ingrid, porque Ingrid realmente há muitos anos vem aí falando em microfones contra o feminismo aqui no estado do Rio Grande do Norte. E Ingrid está com a gente desde o início do projeto. É um prazer ter você aqui na nossa casa. A gente costuma dizer que esse estúdio aqui da Destado Digital é a nossa casa. E sinta-se muito à vontade. Vamos conversar hoje. Dá um bom dia aí para a galera. Bom dia não, né? Um olá, porque a gente nunca sabe a hora que a pessoa está assistindo. Então, gente, primeiramente, obrigada às meninas, né, pelo convite. Estamos aqui para falar sobre maternidade, sobre o antifeminismo em si, porque para falar de maternidade você vai ter que bater no feminismo, mesmo que você não queira, né? Porque verdade. Elas tentam aí, dia e noite, elas já acordam com esse objetivo de como é que a gente vai fazer com que a mulher não queira ter filho. Então, o principal foco delas é essa questão. E estou aqui para contribuir com esse projeto, com esse trabalho. Ingrid é mãe de dois. Dois meninos. Por enquanto, dois. Por enquanto, né, amiga? Ingrid é mãe de 2 meninos, é uma mãezona. Quando a gente pensou, vamos falar sobre maternidade, a gente pensou, Ingrid, né? E Ingrid está aqui para conversar com a gente sobre isso, mas antes, fala um pouco para a galera. Você sempre foi antifeminista? Em algum momento você foi feminista? Conta um pouquinho da gente. Quem é Ingrid? Então, eu nunca tinha ouvido falar de feminismo na minha adolescência, na minha criação. Eu fui criada pela minha avó, não fui criada pela minha mãe. Então, geralmente, esse pessoal de antigamente, a cultura deles era o casamento. Eles receberam essa criação. Então, eu sempre ouvi minha avó dizer, meu sonho é ver vocês casadas. Eu quero que Deus só me leve depois que vocês estiverem com a família de vocês. Então, eu sempre enxerguei a criação da família como uma coisa boa. Não tive uma educação feminista daquela mãe que diz, você vai crescer, trabalhar para não depender de homem. Não, isso não aconteceu comigo. Daí, só que o feminismo, ele conseguiu implantar essa ideologia sorrateiramente. E por mais que eu não tivesse uma base feminista na minha vida, eu segui praticamente assim a cartilha, até eu acordar para essa questão. Eu fui primeiro para a universidade, eu trabalhei, fui primeiro para a universidade, foquei no meu profissional, consegui meu diploma e isso já casada. Tudo isso casada. Eu me casei muito nova, casei com 18 anos. E quando eu acordei, meu Deus, o principal objetivo da vida não é isso. O que é do futuro de uma pessoa que não constrói uma família, né? Você tem que pensar nos filhos e pensar no futuro. Como é que você vai chegar na velhice sozinho? Você vai ter que, das duas, uma. Ou você vai sofrer muito, ou você vai ter que ter muito dinheiro para você pagar para que as pessoas venham cuidar de você. E veio E a gente tem sempre uma vontade de contribuir socialmente, né? Querendo ou não, todo mundo tem esse... O que eu vou deixar? Qual é o meu legado, exatamente, né? O que eu vou contribuir diretamente na sociedade? Os filhos, ele é a continuação de uma história. Isso. Entendeu? Então,
eu e meu esposo, a gente, graças a Deus, eu acordei ainda jovem, né? Com uma idade boa para ter filhos. Porque para a mulher, o tempo é curto. O tempo é curto. Não adianta. Quando você vem se realizar profissionalmente, tem muitas mulheres aí que já estão com 40 anos, 45. E quando você passa por todas essas etapas, você vê que aquilo não é o suficiente, aquilo não é o ápice da realização humana. É o propósito natural, né? A mulher, ela não nasceu para isso. O chamado de Deus para a mulher é que ela dê frutos. Não adianta. Eu sou cristã, eu não posso ir contra isso. Filhos, eles não são problemas, ele não impede de você realizar sonhos, não. Muito pelo contrário. O problema de hoje não são os filhos, o problema de hoje é preguiça, é falta de fé. Vitimismo. Como é que se diz? Egoísmo. Você só pensar em si, só pensar no seu futuro, só pensar em você. E aí você enxerga um filho como um problema. Mas o problema não é o filho. O problema é que hoje as pessoas estão, de fato, preguiçosas e não têm fé. Por que eu falo da questão da fé? Porque eu vejo muitas mulheres dizer o seguinte: não vou ter filhos porque o mundo não está bom para ter filhos. Eu não vou ter filhos porque eu não tenho com quem deixar. Aí, outro fator das mulheres não quererem ter filhos hoje em dia é a questão que, primeiro, para você ter filho, você tem que ter um casamento. Não estou dizendo aqui para você ter filho sozinha aí com qualquer homem, não. Você tem que ter um casamento, tem que ter um esposo. Só que aí você vê mulheres que têm esse casamento, que têm esse esposo, que têm... Muitas vezes condição financeira. Mas elas não têm segurança de que o marido vai ser o provedor. Ela não tem aquela... Entendeu? Aí a gente vem também tem outro fator também, uma geração de homens fracos. Isso. Porque o feminismo, ele tanto trabalhou no empoderamento da mulher, como também na sensibilidade dos homens. O homem ficar mais sensível, o homem ficar mais fraco, o homem se despir da sua masculinidade, como se masculinidade fosse algo ruim, que não é. Aí a gente vê aí todo esse problema, né, de mulheres não querem ter filhos, homens também não querem que suas esposas tenham filhos, porque eles têm medo de cuidar. Quando que o homem de antigamente, meu avô, por exemplo, não tinha medo nenhum de todo ano minha avó chegar com a notícia: estou grávida. Muito pelo contrário, o filho era motivo de festa, de alegria. Quando dizia estou grávida, era toda aquela alegria. Hoje as pessoas se preocupam. Entendeu? E aí você aí você se descobriu feminista, sem... Não, eu não me descobri feminista. Eu segui uma coisa de forma inocente, inconsciente, como se aquilo ali fosse o ápice do sentido da vida. Aí vou me realizar profissionalmente. E quando que... toda a independência, né? Que o movimento feminista prega. Quando que não é isso, minha gente. Filho, ele é bênção. A Bíblia vai citar a palavra filhos sempre de forma positiva. Filhos é bênção, filhos são flechas. E o que são flechas? Quando você lança uma flecha, ela nunca cai perto de você. Filho é uma coisa que você está lançando para o futuro, que vai ser melhor do que você, ele vai mais longe, entendeu? Porque eles são flechas. Então, a gente está nesse mundo para lançar as nossas flechas. E aí quando que você conheceu o movimento feminista, assim, no sentido de estudar, de dizer, peraí, vou entender o que é isso daqui? Então, eu gosto muito de citar aqui a psicóloga, quando a gente, nas nossas conversas individuais, a psicóloga Marisa Lobo. Porque Marisa Lobo, o pastor Marcos Feliciano e o pastor Silas Malafaia, eu acredito que em 2010, 2011, eles foram vítimas dessa onda feminista.
E ela teve a vida dela invadida, ela foi escrachada pela mídia, porque a mídia ela ajuda esses movimentos, a grande mídia, né? E eu comecei a seguir Marisa Lobo, eu já, através do pastor Marco Feliciano e através do pastor Silas Malafaia. E comecei a estudar o movimento. Quando eu comecei a estudar o movimento, eu comecei a ver. Isso aqui eu fiz, de focar nessa questão profissional, começou a se identificar. Humana. Isso aqui eu fiz, mas isso aqui eu não concordo. Com o aborto, o aborto eu não concordo. Ser contra o casamento também não concordo. Então, comecei a ver o porquê que a agenda feminista foi criada, né? Para justamente combater a família. E hoje a gente vê aí, para mim, o fator principal que me fez odiar o feminismo foi o aborto. Para mim, o maior interessado no aborto, eu digo a todo mundo, é o próprio diabo. Desde o começo de tudo, ele sempre focou nas crianças. Ele sempre quis destruir a geração de bebês de Moisés, a geração de bebês do próprio Jesus, porque ele sabia que é através do nascimento de pessoas que surgem pessoas boas que vai combater as ideologias satanistas. E o aborto, para mim, o maior interessado na morte de bebês é o próprio diabo. E quem defende ele está a serviço de Satanás. A causa maior é essa. Então, quando eu via falar de aborto na faculdade, eu ainda estava na faculdade, quando eu comecei a estudar sobre isso. Então, mesmo com pouco conhecimento, eu comecei a bater de frente com algumas questões, com o próprio professor de Ciências Sociais, não vou citar o nome da pessoa, mas não aceito de forma alguma, porque para mim o aborto ele é o ato de maior covardia que o ser humano chega a fazer, porque você está ali matando uma pessoa. É importante dizer que é uma pessoa, o bebê. A diferença de um bebê para mim é só tempo e nutrição, somente. E você está matando uma pessoa que não tem chance de defesa alguma. Aqui eu já deixo para quem quiser ficar mais chocado ainda com essa questão do aborto. Se você defende o aborto, assista o documentário Grito Silencioso. Aí você vai entender como é que um aborto funciona. E quando alguém chega para mim e dizer, não, mas eu defendo o aborto... questão de saúde pública. Questão de saúde pública. Mas me diga uma coisa. Você defende o aborto, você prefere que comece por onde? Que comece arrancando as pernas ou a cabeça? Porque eu falo isso? Para chocar mesmo, porque as pessoas não sabem como funciona. Pensa que vai tomar um comprimidozinho, o bebê vai sair sem sentir dor. Não é assim, entendeu? É um esquartejamento que é feito com a criança que vai sentir dor, que vai gritar por socorro. Por isso que o nome do documentário é o Grito Silencioso, porque o bebê grita, mas ninguém escuta. Entendeu? Então, para mim, é o maior ato de covardia do ser humano. É uma pessoa que está com um poder de fazer aquilo contra uma que não tem poder algum. E aí foi esse caminho que levou você a estudar o feminismo mais profundamente. Aí, depois de Marisa Lobo, foi surgindo várias outras coisas, outras pessoas, a própria Ana Campanholo, Sarah Winter, que ela foi fruto do movimento feminista, ela fez um aborto por causa do movimento feminista, entendeu? Aí, daí pra frente, foi Olavo de Carvalho, Chesterton... E uma coisa vai levando a outra, e é muito bom buscar conhecimento, porque você descobre que o movimento feminista, se eu pudesse definir ele com uma simples palavra, eu definiria como mentira. É uma mentira. Que tem um bom marketing, né? É uma grande ilusão. É uma grande mentira, porque elas não alcançaram nada para as mulheres, nada. Porque o foco dela não é de se realizar profissionalmente, o foco do movimento não é esse, entendeu? O foco do movimento é tirar a essência da mulher. Por isso que você vê aí elas combatendo a feminilidade. Já existe o discurso que mulher não nasce, mulher torna-se, né? Com Simone de Beauvoir. Exatamente. Aí elas não querem alavancar a mulher, elas querem destruir toda a feminilidade, te deixar o mais masculina possível.
e o mais aversa à maternidade. É isso. Esse é o E a feminismo. gente pode investigar isso a partir da fonte, né? Quando a gente vai investigar ali a primeira onda, a gente vai ter a Mary Wollstonecraft, né? E aí elas vão falar muito, mas lá no começo o feminismo falava sobre os direitos iguais das mulheres, né? Existe esse senso comum de que Mary vinha com essa pauta do voto feminino. Mas quando a gente vai investigar um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver que a revolução sexual nasceu ali com Mary, né? Vai começar com os casamentos de Mary. Ninguém sabe, mas Mary ela foi casada 2 vezes, né? O Gilbert Imlay foi o primeiro marido de Mary, que foi a primeira feminista, e ele escreveu um livro, e esse livro era uma clara apologia ao divórcio e à promiscuidade sexual. E aí ele a engravidou e a abandonou. E aí a gente já vai ter uma mulher traumatizada, né? Depois ela encontrou um ex-pastor calvinista, o William Goldwyn, que era contra o casamento e a monogamia. E aí, tempos depois, vai aparecer Mary Wollstonecraft, né, dizendo o seguinte: a instituição do casamento é um sistema fraudulento. Né? E a gente pode observar esse mesmo comportamento nas mulheres hoje em dia, né? Mulheres traumatizadas que sofreram em algum relacionamento, e aí vem o feminismo, né? Te vende um sonho, te vende uma ilusão, você compra aquele discurso e você transforma aquilo em uma pauta política. Porque o fim é esse, né? Primeiro, assim, o grande foco do movimento feminista, como a Ingrid bem disse, é a destruição da família. Esse é o foco. Através da revolução sexual, através de várias armas, né? Elas têm várias armas, mas o foco é esse. Na verdade, Lenin, né? Ele já teve essa pegada, essa sacada de que seria bom usar as mulheres em pautas políticas. É tanto que a partir daí veio a Alexandra Kollontai com várias pautas bem mais agressivas do que Mary Wollstonecraft. E depois dela só vem piorando. Cada feminista que lança alguma coisa relevante para o próprio movimento vem com a coisa mais grave. É tanto que hoje já se fala em tecnologias para não se gerar homens, tudo isso, que elas enxergam a masculinidade como uma doença, o nascer homem como uma doença. Já tem feminista falando sobre isso. Então, quando você vai estudar, gravem essa palavrinha, estudar o movimento, você vê que não tem nada a ver com fazer com que você realize seus sonhos, mas sim com que você se desconstrua totalmente. Entendeu? Exatamente. Mas assim, o que eu tenho falado ultimamente? Que eu não quero mais falar sobre o quanto o feminismo é ruim, porque ele é ruim e elas se destroem entre si. E o fato delas não querer gerar filhos, vai chegar uma época que não vai ter mais feminista, porque elas não querem, né, dar continuidade à sua prole. Pelo menos é isso que ela prega, né? Só que tem feministas aí que pregam isso, mas na vida real não vivem isso. Elas têm filhos, elas fazem casamento. É tipo assim, feminismo para vocês, para mim... Família bem tradicional. Família bem tradicional, meus verdade. filhos. Aí, o que é que a gente tem que fazer? É falar sobre como é bom ser casada. Como é bom você ter seus filhos, como é bom você estar no seu lar. Hoje as pessoas dizem, eu encontro várias amigas que se formaram comigo, eu sou formada em ciências contábeis, e a Ingrid está trabalhando na área? Eu digo, não, eu estou cuidando dos meus filhos. Ai, mulher, eu não quero ter filho agora não, porque primeiro... Eu disse, olha, eu sou privilegiada em cuidar dos meus filhos. Hoje tem mães aí que estão indo para os seus trabalhos chorando porque queriam estar em casa cuidando dos seus filhos. Então, eu não me vejo inferior a ninguém por causa disso. Pelo contrário, eu me sinto privilegiada por Deus, primeiramente, por estar vivendo isso, ter a oportunidade de viver isso. Mas a sociedade está tão... o movimento feminista conseguiu entrar dentro da cabeça da mulher de um jeito que quando você fala isso, eu tenho certeza que a maioria delas se chocam. Sim. E quando você fala em ter mais filhos, as pessoas te julgam como se você fosse pedir fralda a eles. Entendeu? Você tá louca? Como se eles fossem ajudar você a criar, a nutrir, não é isso.
É até chocante, né? Elas até se chocam. Você tem 2 e ainda quer mais. Exatamente. Mas acaba que no fim da vida elas acordam, né? Nesse discurso, né? De, não, eu vou trabalhar, eu vou esperar mais um pouco. Porque a gente sabe que tem um período, né? Apropriado ali para a mulher engravidar, né? Toda essa questão da fertilidade. Então, a mulher chega lá com seus 30 e poucos anos, no auge da sua vida profissional. Quero construir uma família. Agora... E aí vai ter que correr atrás, né? Vai ter que correr tempo atrás, perdido. do tempo perdido. E aí, Ingrid, vou fazer umas perguntinhas. Por que as mulheres deste século, elas não querem ter filho? Porque que antigamente, filho era uma bênção, né? Como você falou, na Bíblia fala sempre de filho de uma forma muito positiva. Mas hoje as mulheres, uma boa parte das mulheres não querem mais ter filho. Por quê? Olha, primeiramente, para se ter filho, eu já falei isso inicialmente, mas você precisa ser casado e ter um bom casamento. Você precisa fazer uma boa escolha. Então, se você é solteira, já fica a dica. O tempo de você escolher bem é antes do casamento, porque depois você vai ter que fazer de tudo para tentar fazer com que esse casamento venha a dar certo. Você tem um casamento... A partir do casamento, não existe, minha gente, parem com isso, não existe regra de... Não, só vou ter filho depois que eu me formar, eu só vou ter filho depois que eu tiver um salário bom. Filho não é isso, entendeu? Porque antigamente, você perguntou, né? As mulheres estavam mais abertas à maternidade do que hoje. Porque um dos fatores é isso, você não ter um marido que te passe confiança de que ele vai estar ali, que não vai deixar faltar nada, de que não vai deixar você entrar em desespero porque está faltando alguma coisa para o seu filho. E isso não quer dizer que seu marido tenha que ter o emprego dos sonhos. Ele só precisa ser um homem como manda o figurino. E nada vai faltar. Você vê aí que tem famílias gigantes bem criadas, que foram criadas com uma renda muito pouca, que foram criadas ali com a história muito humilde. Daí tem outro fator que as pessoas veem filho como problema, como um peso. Por que existe o aborto? Porque as pessoas veem filho como fosse algo que fosse te impedir de realizar alguma coisa importante, sendo que o filho, ele é o trabalho importante, entendeu? Ele é o trabalho importante. Então, as mulheres veem filho como isso. Outra coisa é o trabalho que ninguém quer ter, entendeu? Ter filho dá trabalho, requer renúncia. É o trabalho mais importante da sua vida. Trabalho mais importante da sua vida. Então, o ser humano está mais preguiçoso. A mulher de antigamente lavava fralda suja, uma por uma. E não era só de um menino, não. Era de 3 meninos seguidos que estavam todo mundo ali. Um com 1 ano, outro com 2, outro com 3, ainda usando fralda. Hoje em dia, a mulher não precisa lavar fralda. Tem a fralda descartável. Hoje em dia, tem a creche. Tem tantas facilidades. Mas só que a mulher não quer ter o trabalho. Entendeu? Então, eu vejo... Outra coisa é a falta de fé. Uma coisa que eu falo sempre. Ninguém experimenta mais a provisão divina do que uma família que já tem seus filhos. Você sozinho, casado com vocês, casado com o esposo e a esposa, sem filhos, ele não vai experimentar nunca o que é eu tô aqui de Deus todos os dias. É incrível. Então, existe uma falta de fé muito grande. A pessoa que está preocupada com a questão financeira, ela tá ali. É como se ela confiasse só naquilo que ela está vendo. Ela só está vendo o salário dela, ela só está vendo o que ela pode fazer. E desacreditando o poder de Deus. E desacreditando o poder de Deus. Deus provém. É de Deus que vem a saúde e o sustento. Isso. É somente dele. É dele que vem a saúde para vocês trabalharem, para vocês batalhar. E ele provém milagres. Todos os dias eu vejo milagres em pequenas coisas na minha casa. É numa queda que teu filho sofre, é um acidente, alguma coisa. E quando... Aqui eu vou abrir um parênteses para dar um pequeno testemunho da minha vida. Quando eu engravidei a primeira vez do Atos, eu tinha um trabalho que me pagava bem. E meu esposo trabalhava na mesma empresa que eu.
Só que aí o nosso chefe fez uns investimentos aí errados e tudo começou a desandar na empresa. E Alisson foi demitido, eu não fui porque estava grávida. E Alisson, eu fiquei um pouco desesperada, mas meu esposo, ele na época tinha mais fé do que eu, né? Ele dizia, Ingrid, vai dar certo, tenha calma, vai dar tudo certo. E as coisas foram dando certo. É incrível como chega perto de faltar alguma coisa e do nada aparece a provisão para aquele dia. E eu vivi isso constantemente no decorrer de Atos nascer, depois veio o Asaf. Foram situações, porque eu não quero falar, abrir aqui, porque senão vai tomar bastante tempo. Mas foram situações que a gente passou, que a gente viu eu tô aqui de Deus, entendeu? Todos os dias na nossa vida. E o ser humano, ele tá muito materialista, muito, muito mesmo. Ele só vê aquilo que está na sua força. E talvez tenha alguém achando que eu sou louca, né? Nem é louca, quer botar os filhos aí na conta de Deus. Não é isso, a gente faz a nossa parte. Então, se eu estou fazendo a minha parte, se eu estou posicionada no lugar que Deus quer que eu esteja, eu sei que Ele vai vir com a provisão do sustento e da saúde. Então, não tenho por que me preocupar com os filhos que Deus queira me enviar, porque eu sei que Ele vai enviar os filhos, mas Ele também vai enviar a capacidade da gente cuidar, o sustento, a provisão do alimento, da saúde, de tudo, e do milagre. E uma coisa que você falou, né? Que nesse momento difícil que vocês passaram, o apoio de Alisson, né? Do seu esposo. Então, remete ao que você falou. Case bem, case certo, né? A importância que o homem tem. Se fosse um homem mole, que a gente tem hoje em dia, extremamente sensível. Entrava logo em depressão. Entrava em desespero junto com você. E aí a importância que a gente tem de fazer uma boa escolha, né? E o problema das mulheres hoje em dia é que elas escolhem mal os seus parceiros. E aí depois reclamam. Não querem lidar com a consequência, na né? internet dizendo que homem não presta. Uma vez eu estava num restaurante com alguns amigos e um amigo da gente encontrou uma amiga. E começaram a perguntar dos filhos dele, não sei o que. Ele disse, não, tá em casa com minha esposa. Ela disse assim, filho só sobra pra mãe mesmo. Aí eu não fica calada. Esses assuntos eu me meto mesmo, eu sou intrometida. Eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, a gente só reclama das nossas escolhas. Tudo que você for reclamar da sua vida, você está reclamando das suas escolhas. Se você está reclamando porque você tem um marido ruim, ele foi a sua escolha. Entendeu? Se você está reclamando do seu emprego que é ruim, você está lá por livre e espontânea vontade. É a sua escolha. Entendeu? Então, a gente só reclama das nossas escolhas. Então, quando a gente começa a ver a gente como culpado das nossas decisões, aí sua cabeça abre para muita coisa. Isso. Por que os homens não querem ter filhos? Justamente essa questão. Aí, vamos entrar aqui mais uma vez no feminismo, né? Não tem como não entrar no feminismo. À medida que elas empoderaram as mulheres, foi feito um trabalho para desconstruir o homem. Então, o homem, ele tá mais fraco, tá mais medroso, com medo de formar família, com medo do futuro. O homem tá com falta de fé, a questão da fé, que eu sempre falo, que Deus, todo casal que eu encontro, eu tenho isso é uma missão da minha vida, que não tem filhos e que tem medo de ter filhos, eu os encorajo a ter filhos, porque eu sei que Deus não desampara. Porque se Ele não desampara uma mera mortal como eu, Ele não vai desamparar. Agora sim, você tem que estar com o coração contrito, você tem que se despir do seu orgulho, de que você precisa realmente de Deus. Você tem que estar posicionado para que Deus dá abertura, né? Dá abertura para Deus agir. Então é isso. O homem, ele tá mais fraco, ele tá mais sensível, ele não tá mais guerreiro como antigamente, quando uma família ficava sem uma renda, o homem, mesmo sem ter um trabalho, ele se acordava de manhã logo cedo e saía de casa. Era assim que meu avô fazia. Vou para casa. E, geralmente, ele sempre chegava com uma sacolinha. Vou procurar alguma coisa para fazer. Hoje em dia, não. O cara deixa o currículo e fica em casa, esperando ser chamado para uma entrevista.
Não é esse de ir ali comprar um fardinho de água mineral e ir para uma esquina. Tem poucos que ainda fazem isso. E enquanto não chega a sua oportunidade de ouro, você tem que ir atrás. Então, por isso que tem homens que não querem ter filhos, porque eles não querem se dar também a esse trabalho de batalhar. E, consequentemente, a esposa dele passa a também não querer, porque vê a fraqueza. Meu Deus, se eu engravidar desse homem, o que é que vai ser da minha vida? E aí a gente vê que essa fragilização do homem é muito perigoso para a nossa sociedade, né? Porque enquanto a gente vê aí o Oriente, por exemplo, criando homens fortes, robustos, criando milhares de exércitos, o Ocidente está preocupado com o papel de gênero. Com pronome neutro. Com pronome né? neutro. Desconstruir masculinidade. Masculinidade tóxica. Aí o que é que acontece? Eu sou mãe de dois homens. Eu gosto sempre de estar falando isso. Eu não coloco muita fé. Eu não acho que eu possa fazer muita coisa por essa geração que já está aí com o seu pensamento formado. Eu não coloco fé que, um exemplo, eu vou conseguir convencer uma mulher já formada, adulta, com suas convicções, com suas ideologias, tenha filho, ela vai ter. Eu faço a minha parte de dizer para ela ter, porque eu sei que o futuro espera. Mas é essa geração que está vindo. Eu sou filho de 2 meninos. Então, essa questão de fé é tão interessante que eu já oro pela minha nora. Eu já entrego a minha nora a Deus. Talvez ela não tenha nem nascido ainda, né? Porque a Zaf tem 1 ano, o Atos tem 3 anos. Mas eu já entrego a Deus. Porque eu quero que meus filhos... Eu sei que o que eu posso fazer... É por eles, por essa geração que ainda está sendo formada. A gente colocar esse pensamento nessa nova geração. Olha, você nasceu para casar, você nasceu para formar uma família. Se você não quiser ir para uma universidade, não tem problema nenhum. Contando que você dê um jeito de sustentar a sua esposa e seus filhos. Seja ele através de um diploma, ou seja vendendo água, vendendo picolé, não importa. Você vai ter que sustentar a sua família. Então, eu sei que eu posso fazer isso pelos meus filhos e me sinto também responsável por fazer isso por aquelas crianças que não têm esses pais que vão instruir elas dessa forma. E você falou uma coisa que me lembrou essa semana que a Alisson postou, e você colocou até no nosso grupo, né? Na caixinha de perguntas, que uma pessoa falou para ele que... teve uma má referência em casa. Não teve um lar que realmente ensinou, né? Não teve uma boa estrutura familiar. E como que formar uma família tendo essa referência, né? E Alisson muito certeiramente falou, você tem que formar... Não é porque isso aconteceu com você... ele fala assim, se você não veio de uma boa família, certifique-se que uma boa família vai vir de você. Vai vir de você. Isso. Entendeu? E é isso. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. E você tem aquela confiança, aquela paz de que o resultado vai ser bom. Quando você faz a sua parte. O Exatamente. movimento feminista seus papéis. luta contra os homens, né? Exatamente. Luta contra mulheres também, né? E contra os homens. Mas enquanto o feminismo tá lá querendo matar criança, eu tô aqui fazendo o meu trabalho de... Meu filho, você vai crescer. Eu tô orando pela minha nora, que eu quero que você me dê muitos netos. Entendeu? A gente tem que fazer por essa geração que tá nascendo agora. Porque essa que tá gritando aí em favor do aborto, eu não acredito que a gente possa... Ali, o que é que eu posso fazer por essas pessoas? É orar, entregar a Deus e que Deus faça um milagre. Somente. Mas, pelas minhas forças, a gente não consegue fazer muita coisa, E a nossa não. parte é fazer exatamente o contrário, né? Enquanto elas lutam contra os homens, nós formamos bons homens. Bons homens. O nosso dever é esse. É formar bons homens para que... enquanto elas lutam contra eles, a gente está formando bons homens. O papel da mulher não é só reproduzir, mas também de formar o caráter também daquele homem que está sendo colocado na uma coisa sociedade. também que a Alisson falou, que eu quero deixar aqui registrado, é que as pessoas também têm medo de ter filhos, porque diz que o mundo não está mais seguro como antes, mas o mundo nunca foi seguro. Nunca foi seguro. Aqui é lugar da gente passar dor, sofrimento, mas também a gente vai passar momentos bons. E é muito ruim você
passar momentos sem ninguém. Que graça tem eu não ter eu não ter filhos para contar a minha história futuramente, como eu conto da minha avó, como eu conto do meu pai. Para dar continuidade, né? Exatamente, para dar continuidade. E não vou querer nem entrar em outros viés aqui, como mães de pet, né? As crianças agora estão sendo substituídas para cachorro, mas ninguém passa cajado para cachorro, ninguém passa legado para cachorro, para animal. Entendeu? Então, é mais uma outra coisa que está acontecendo com as mulheres. Elas estão deixando de ser mães de crianças, de seres humanos, para ser mães de pet. Mas... é outra pauta essa daí. É outra pauta, não vamos... Mas me diga uma coisa, você como mãe, nessa geração, nesse tempo tão difícil, né? Socialmente falando, você acha que está mais difícil criar filhos hoje pelo tempo que estamos, ou que criar filho continua sendo a mesma coisa? Não. O problema é o seguinte, é porque os pais acham difícil porque não quer se dar o trabalho de ensinar tanta coisa. Você vê que hoje quem educa as crianças é a babá eletrônica, a chupeta eletrônica, o celular, o computador. Ninguém quer mais se dar o trabalho que nossos pais tinham de sentar, de contar a história da Arca de Noé, de contar a história de Jonas, que foi engolido pelo peixe, de contar... Aí vem a questão da provisão, de contar de Pedro, Tiago e João no barquinho. Os pais não querem ter mais esse tempo de sentar, de ensinar, de instruir, ensinar sobre fé, ensinar sobre a vida, sobre você buscar... você ter que ir atrás. Os pais não querem dar mais a vara, entendeu? O que é certo, o que é errado. Aí quando vai para a escola que vai dizer o que é certo e o que é errado. Exatamente. Aí acha que é a escola que tem que educar e pronto. Aí o seu filho passa... Aí tem a escola em tempo integral, né? Hoje. Aí seu filho fica cativo da audiência do professor. E o que o professor disser para ele vai ser lei. Aí, quando ele chegar com certas coisas em casa, você vai... Aí, geralmente, né, as pessoas chegam, levam pro pastor, pro padre. Ai, tá acontecendo isso lá na minha casa. Meu Deus, onde foi que eu errei? Não sei o quê. Mas muitas coisas saem da própria casa. Um exemplo, a menina que vai para a universidade com o discurso de que a mãe disse dentro de casa, olha, estude, trabalhe para não depender de homens, não sei o quê. Ela não é feminista. Mas quando ela chega na universidade, ela passa a ser uma presa fácil pelo movimento. Aí, quando seu filho chega em casa defendendo aborto, relativização da vida, tudo é relativo. A minha verdade, a sua verdade. A minha verdade, a sua verdade. Não precisa casar. A mulher pode... Porque o homem trai, a mulher não trai. Vem com essas coisinhas, são pequenas sementes que são plantadas, aí quando chega na universidade, é plantado. Ali aí ela foi fisgada pelo movimento porque ela era uma presa fácil. E quando a mãe vê, pronto, a minha avó, inocentemente, só com o exemplo dela de vida... ela me fez ficar versus esse movimento. Por quê? Porque ela incentivava a gente ao casamento, que a mulher tinha que casar, que tinha que ter um marido, que o marido dela era quem sustentava tudo. Quando ela perdeu o marido, ela se viu perdida, não sei o quê. Então, eu cresci com essa ideia de que casar é bom. Mas quando você vai para a universidade, o problema é que também, às vezes, a tua escolha ruim faz com que você passe isso para os seus filhos. Entendeu? Olha, você não vai casar não, porque olha aqui minha vida com seu pai, como é. Quer passar a carga aí das suas escolhas pro filho, né? Passa uma herança ruim pro filho Mas a gente sempre fala aqui, né, Paula, que o movimento feminista ele é composto por mulheres frustradas. Né? Frustrada. Elas são frustradas por causa das próprias escolhas. Isso. E aí elas se tornam feministas porque o movimento fica muito atrativo para elas. E às vezes saem também de lares frustrados. Isso. E elas receberam toda essa carga. Porque assim, pode acontecer de você escolher errado e ninguém vem com um manual de instrução, com a tagzinha na testa que presta, né? E às vezes quando você vem abrir os olhos que aquela pessoa não presta, você já tá com bem 5 filhos com ele. Só que existe uma forma de você não passar isso pro teu filho.
entendeu? Você não fazer com que seu filho faça pior do que você. Porque, olha, eu escolhi errado, mas escolha certo. Entendeu? Mas escolha certo. Não seja promíscuo, porque às vezes também é a promiscuidade que faz a gente fazer as escolhas erradas. Não seja promíscuo, tenha paciência, faça a escolha certa e o seu resultado vai ser diferente. Mas não, na educação está sendo dito para você não fazer escolha nenhuma, para você ser sozinho, que é melhor sozinho do que mal acompanhado, e não é. É melhor você bem acompanhado. É, verdade. Então, assim, resumindo tudo, a base de tudo é a família, né? Quando você tem uma família, você proporciona para o seu filho uma educação em casa, uma base familiar bem estruturada, digamos. E eu não estou falando nem em questão só financeira, né? Mas de princípios, de valores. É isso que vai fazer a diferença na vida do filho. E eu digo mais, a feminista, ela tem inveja da gente. Isso, concordo. Ela tem inveja de ver a gente bem, de ter um marido bom, de ter uma família boa, de ter prazer em ser mãe. Elas têm inveja porque elas não conseguiram ter isso. Então, não se engana. Ela vai dizer para tu não ter filho, não é porque ter filhos é ruim, não. É porque ela tem inveja de não ter. Você tá entendendo? E é isso. Alguma pergunta, Paula, a mais? Não? Vamos encerrar por aqui. Olha, um prazer ter você aqui com a gente, obrigada. amiga. Vai voltar, viu? Outras vezes. E é isso, pessoal. Concluímos mais um episódio sobre maternidade. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, vai lá no nosso Instagram, de novo eu vou dizer, né? Fórum Antifeminista RN, para conhecer o nosso trabalho. Você vai assistir esse episódio no canal da Destar Digital. Se você ainda não é inscrito no canal, tem aqui embaixo, né, o botãozinho inscrever-se. Se inscreve lá no canal, curta, comente e compartilhe isso daqui com aquela mulher que tem esse discurso de que não quer ter filho, que a maternidade é um peso. Compartilha com ela. Vai que aqui a nossa conversa ensine para ela algo bom, algo que ela não tem visto na vida, no cotidiano dela. E é isso. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Foi?